Enfim, faltam poucos dias para o ano novo. E o que eu acho bonito desta época, meu querido filho, querida filha aqui que nos acompanha, é que algo parece que acontece dentro de nós nessa época. Eu tinha um amigo que trabalhava num mercado, num supermercado muito grande lá no Paraná, e ele me dizia que odiava essa época de final de ano, porque no supermercado tinha que se fazer o balanço. Quem aqui já trabalhou em mercado sabe. E o supermercado era um hipermercado que ele trabalhava. Então você imagina o balanço, né? Contar as mercadorias, ver o que vendeu, o que não vendeu, o que está no estoque. É muito difícil, mas ao mesmo tempo, o mercado não consegue ter resultados positivos, não consegue sanar ali as falhas, potencializar aquilo que é bom, se não fecha para balanço, ou se não vive o balanço durante a noite inteira. Nesse finalzinho de ano, parece que algo acontece com a gente. É ou não é verdade? Parece que naturalmente a nossa mente pede de nós que nós façamos um balanço, para ver como vivemos o presente ano, o que foi bom, o que não foi bom, no que nós acertamos, no que nós erramos. Não dá para passar de um ano para o outro somente vivendo, acontecendo por acontecer. É preciso pensar, é preciso refletir. Eu te faço uma pergunta: como foi esse seu ano de 2019? Como você chega aqui no final de 2019? Pare e pensa um pouquinho. Você aqui, você em casa. Não responda para mim não, pensa. Como foi o seu ano de 2019? Mas dê uma resposta profunda, não superficial. Ai, Padre, estou chegando com 4 quilos a mais. Não é isso que o Padre está perguntando. Ah, Padre, estou mais careca do que antes, né? E tem gente que acha que está bem é só ter dinheiro, né? Como é que você está? Eu estou bem, eu estou com 15 mil na conta. Não estou perguntando quanto dinheiro você tem, estou perguntando como é que você está. Porque nem sempre o estar bem tem que ser associado a dinheiro, né? Eu me recordo de um pai que certa vez eu conheci, eu sabia que a filha dele estava em depressão, estava doente, quase tentando suicídio. E eu perguntei, como é que está sua filha? Ele me disse, ela está bem, padre, ela está ganhando 3,5 mil. Eu falei, não estou perguntando como ela está ganhando. Eu falei para ele, quanto ela está ganhando. Eu falei, você sabia que a tua filha está quase cometendo suicídio? E você está falando que ela está ganhando 3,5 mil? Ah, mas isso não é bom? Eu falei, é bom, mas não é tudo. Né? Não é tudo. Eu estou te perguntando como você está, como você chega nesse final de ano. Não se a tua conta está gorda ou magra, né? A única coisa que a gente quer que engorde na vida da gente é a conta do banco, né? Porque o resto a gente não quer, mas às vezes acontece. Como você chega nesse ano de 2019? No final desse ano de 2019. Veja bem, filho, filha, não existe vencedor sem cicatriz. Se você chegou aqui capengando, mas combateu o bom combate, louvado seja Deus. Não é? Ai, padre, eu cheguei aqui capengando, padre, estou chamando Jesus de Genésio. Você em casa também, né? Se você chegou aqui cansado, mas se você combateu o bom combate, se dê por satisfeito, filho, filha. Você cumpriu a sua missão. Mas como você chega aqui? Com cicatrizes, mais cicatrizes por más escolhas, por coisas que você devia ter feito melhor e não fez, ou cicatrizes que são próprias do combate mesmo. Não, padre, eu combati pela minha família, eu combati por isso, eu combati por aquilo. Veja bem, gente, nesse final de ano eu ouvi tantas pessoas me dizendo, padre Adriano, eu estou tão cansado. Padre Adriano, eu estou tão cansada. Padre Adriano, se o ano tivesse mais uma semana, eu morreria. Esse dia uma pessoa falou para mim. Sabe o que eu respondi para ela? Se esse ano tivesse mais um dia, eu morreria. A gente chega ou não chega cansado nesse final de ano? É ou não é verdade? Porque parece que cada vez mais a gente tem coisa para fazer. Eu costumo dizer, por exemplo, que o celular, não é, o aparelho que foi feito para fazer a gente economizar tempo, está fazendo com que a gente tenha cada vez menos tempo, é ou não é verdade? Esses dias eu até citei, eu coloquei no meu livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, a pesquisa ampla feita por um psiquiatra italiano chamado Leonardo Veriacque, que ele dizia o seguinte, parece que o cérebro da gente não foi preparado para receber tanta informação como a gente está recebendo. Pela internet, pela televisão, pelas séries, e tanta coisa que nosso cérebro está sendo bombardeado. E ele dizia na sua explicação, na sua tese, que parece que o nosso corpo não está encontrando forma, vazão para lidar com isso. E isso está estourando dentro, né? Porque o corpo da gente é inteligente. Se você está lidando com uma tensão, ele vai encontrar uma forma de descarregar aquela tensão. Às vezes a forma é positiva e você tem que encontrar
fazendo um exercício, vindo para o encontro aqui na Canção Nova. Olha que coisa, que escolha linda que você fez, passar o final de ano aqui na Canção Nova. Você está lidando com as tensões do ano de uma maneira inteligente. Eu vou rezar, eu vou buscar Deus, eu vou descarregar em Deus tudo aquilo que está em desarmonia dentro de mim. Mas quando você não encontra uma maneira inteligente para lidar com excesso de cobranças, com excesso de informações, com excesso de cansaço, o teu corpo vai ter que encontrar uma maneira, e às vezes isso vai estourar para dentro, né? Aí a gente vê, se você não lida com isso de maneira inteligente, isso estoura para dentro. A gente vê a ansiedade, a gente vê a depressão, a gente vê as pessoas com burnout, cansadas. Tem pessoas que dormem cansadas e acordam cansadas. Claro que aqui não, né? Em outros países, claro. Coçou minha garganta agora. Claro que aqui não, sobretudo em Minas, Goiás, São Paulo, Nordeste, não tem esses problemas, né? Sei. Como você chega nesse final de ano? Como você aqui, filho, você em casa, chega? Quais são as cicatrizes que você traz? E quais são as coisas que você precisa manter para o novo ano? Que foram boas, que deram certo? É momento de balanço. No mercado se faz o balanço para ver a mercadoria, o estoque, o que se vendeu, o que não se vendeu, o que vale a pena manter na prateleira, o que tem que tirar. Nesse balanço que nós estamos começando a fazer, na primeira palestra do nosso acampamento de Ano Novo. Ontem foi a missa, essa é a primeira palestra ordinária, regular. O que você precisa manter na prateleira da tua alma para esse ano de 2020, aliás. E o que você precisa tirar? Pega a sua Bíblia agora. Veja só, a Bíblia, filho ou filha, apresenta alguns personagens muito especiais. Na Bíblia existem relatos de homens e mulheres fantásticos. Eu gosto muito de refletir, esses dias atrás eu fiz uma palestra aqui refletindo sobre uma mulher fantástica da Bíblia, que é a rainha Esther. Mas hoje eu quero falar sobre uma outra personagem fantástica do Antigo Testamento, que é Ruth, e a sua sogra Noemi. Abre lá no livro de Ruth. Olha, eu já te adianto que o livro de Ruth é um livro difícil de achar, porque ele é pequeno no meio de livros grandes, ele está geralmente entre Juízes e 1ª e 2ª Samuel. Então, não é um livro fácil de achar, você vai abrir aí, livro de Ruth. Mas antes de ler, eu não sei nem se eu vou ler, porque esses livros são construídos, tipo Ruth, Esther, sob a forma de uma novela, né, um pequeno drama antigo, do modelo do Antigo Testamento, e às vezes é difícil a gente ler, porque você tem que ler 3 capítulos, né? Então às vezes é melhor explicar a trama. Quem aqui já ouviu falar da história de Ruth? Levanta a mão. Ah, que coisa boa, está melhor que ontem na missa, hein? Ontem eu perguntei quem que conhecia a história de São João, 3 pessoas levantaram a mão. Aí eu pisquei para o cinegrafista, não filma, pelo amor de Deus. Senão vai ver aquela multidão de conhecedores da Bíblia, né? Gente, Ruth é uma pessoa muito especial, que nos ensina muito. Veja bem, você sabe que na história de Ruth foi mais ou menos assim. A sua sogra, Noemi, era judia, vivia em Belém com o seu marido, e Belém, na Judeia, né? Ali era uma região onde tinha basicamente judeus, o povo que guardava a lei, a aliança, fiel às profecias, às promessas feitas aos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó. Só que de repente, na terra de Belém, começou uma grande fome, carestia tremenda, não tinha comida. E eles mudaram para a cidade de Moabe, que era uma cidade depois do Mar Morto ali, onde hoje é a Jordânia, que era uma cidade pagã, que adoravam deuses pagãos. O principal deus era Queston ou Quesron, que eles adoravam. Mas Noemi teve que mudar para lá com o marido. Tinha 2 filhos. E para o judeu naquela época era proibido casar com uma pagã, porque eles queriam manter os costumes, a fidelidade a Deus, porque as mulheres daquela região adoravam outros deuses, não Deus vivo, não o Deus da aliança. Mas, sabe como é que é? Vai para uma terra estrangeira, os filhos acabam absorvendo um pouco aquela cultura, e os 2 filhos dela casaram com 2 moabitas, ou seja, 2 pagãs, 2 mulheres que não eram do povo de Deus, Ruth e Orfa. Só que o que acontece? Lá tinha comida, tinha trabalho, tinha tudo de bom naquela terra. Contudo, coisas muito ruins começaram a acontecer na vida de Noemi, na família dela. Primeiro, ela ficou viúva, o marido morreu. E naquela época era uma sociedade muito machista, então uma mulher viúva era muito difícil, né?
Ela se sentia muito desamparada, desprotegida. Mas ela ainda tinha os 2 filhos, as 2 noras ali pertinho, as famílias cresciam juntas. Mas depois de alguns anos, os 2 filhos morreram. Imagina a dor no coração dessa mãe, da Noemi. A única que sobrou. Os 2 filhos morreram, o marido morreu. E ela decidiu, olha, já que toda a minha posteridade morreu, eu vou voltar para a minha terra, Belém. Só que ela estava sozinha, Noemi, era uma senhora já de idade, não tinha ninguém por ela. O normal daquela época era que as noras a acompanhassem para cuidar dela. Você vê isso em Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 7 seguintes. Mas ela disse assim, olha para as noras, vocês devem ficar, aqui é a terra de vocês, né? Os pais de vocês estão aqui. Mas sabe quando a pessoa diz por dizer, né? Como quando a tua sogra faz aquele almoço e diz assim, eu nem acertei tanto hoje. Esperando que você fale, não, sogrinha, está maravilhoso. E às vezes você não entende e fala, é mesmo, está faltando sal. Nossa, vai dormir com os cachorros, meu filho. Você está perdido. Mas Ruth falou, aliás, Noemi falou mais ou menos assim, não, vocês não precisam ir comigo. Mas Noemi, no fundo, como era o costume daquela época, estava esperando. Por quê? Porque ela era sozinha, era viúva, era uma pessoa idosa, ela não podia trabalhar, ela não ia conseguir ter filhos, casar de novo. E Orfa, uma das noras, falou, tá bom, eu vou embora então para adorar os meus deuses, ou seja, abandonar, porque ela tinha se convertido por causa dos maridos ao Deus verdadeiro, ao Deus único. Vou voltar para a minha terra. E Ruth falou, não, eu vou com você onde você for, porque afinal, né, você é uma idosa, eu preciso cuidar de você. E com certeza Noemi se sentiu traída pela sua nora. Com certeza Noemi sentiu assim, nossa, você é egoísta, hein? Você só pensa em você. Nós somos uma família, porque naquela época era muito comum esse costume. Hoje, infelizmente, se mudou muito, né? Não tem mais aquele senso de pertença como se tinha, o senso de família. Mesmo ela não sendo filha, elas eram uma família ali, depois que a menina casou, nos padrões daquela época. Mas Orfa decidiu, eu vou ficar então, você vai embora. E com certeza Noemi se sentiu desapontada, gente. Mas sabe o que Noemi fez? Deu um beijo de adeus em Orfa, falou, vai com Deus, e seguiu o seu caminho. Quando eu li essa passagem, mexeu tanto comigo, porque no final do ano de 2019, é como se Deus me perguntasse, Padre Adriano Zandoná, em que no final desse ano você precisa dar um beijo de adeus, deixar partir e ir para frente? Porque Orfa ali representa o quê? Os sonhos quebrados, as frustrações, aquilo que não deu certo, as pessoas que você perdeu, as traições que você sofreu, os medos, a culpa, a inferioridade, as rejeições, as derrotas. Representa tudo isso. Mas o que Noemi fez? Beijou. Naquela época o beijo era uma saudação muito comum para chegar e para sair. E disse, vá com Deus. A pessoa tem que ser muito madura, veja bem, para ser capaz de dar um beijo de adeus desse, se desprender do passado e ir para frente. A pessoa tem que ser muito madura para aprender com o passado sem viver nele. Aprenda com o seu passado, mas não viva nele. O passado é um lugar de aprendizado, não de moradia. É um lugar que você tem que ir lá para aprender, mas não fica lá. Sabe? Noemi simplesmente deu um beijo de adeus e falou, vai, segue o teu caminho. Claro que a pessoa tem que ser madura para ser capaz de dizer isso. Porque veja bem, a gente não tem o direito de entrar num ano novo trazendo tanta coisa velha dentro da gente. A gente não tem o direito, se você quer ser feliz, obviamente, filho, filha, você aqui, você em casa, a gente não tem o direito, nem a necessidade de trazer para o ano novo tudo que é velho. De trazer para o ano novo as coisas que não merecem mais viver dentro de você. Quantas coisas a gente precisava ter dado um beijo de adeus e simplesmente ter deixado passar, mas a gente continua preso naquilo ainda. Quantas coisas você poderia pensar agora? Talvez frustrações que você traga. Padre, não deu certo. Padre, eu queria tanto, mas não aconteceu. Filho, filha, aprenda uma coisa. Quando um sonho não dá certo, Deus já tem outro sonho para você sonhar. Mas se você não fecha a porta antiga, Deus não abre a porta nova. Se você continua vivendo no ontem, Deus não faz o amanhã e o hoje acontecerem com exatidão, porque Ele não consegue, você está preso. Outro exemplo fantástico, o profeta Natã, no livro de Reis,
conta a história que Natã passou anos doutrinando, ensinando, formando Saul para ser o grande rei de Israel. Gente, diz a Bíblia que Saul tinha aparência de rei, se é que rei tem aparência, né? Saul era forte, era bonito, era grande, ele tinha uma voz poderosa. E Natã gastou anos formando Saul. De repente, Saul fez umas pobres escolhas, ele desobedeceu a Deus, ele pisou muito na bola e Deus rejeitou Saul. Só que aquilo para o profeta Natã representava uma derrota muito grande. Sabe quando você coloca todos os seus esforços num projeto? Sabe quando você se empenha para dar certo e faz o seu melhor e age como você nunca agiu e coloca o seu melhor tempo, sua melhor disposição e aquilo simplesmente não dá certo? E o que fez o profeta Natã? Estava lá chorando, sentindo pena de si mesmo. Você conhece alguém que tem dó de si mesmo, né? Aquela pessoa, ai meu Deus, eu sofro tanto. Padre, o que mais padre faz é ouvir gente assim. Tem hora que eu tenho vontade de dar uma bênção assim, ó, com a mão fechada, no meio da testa. Deus te abençoe, acorda infeliz, abençoado. Não é? A pessoa tem uma dó, não vou fazer isso em você não, tá? Fica tranquilo, que é o tamanho da mão do padre, né? Mas a pessoa começa a ter dó de si mesmo. Ai, padre. Tem gente que já chega assim de você. Você conhece uma pessoa vitimista pela respiração, né? Ela... Que nem um amigo meu flamenguista esses dias. Eu falei, calma rapaz, ano que vem o Flamengo ganha o Mundial. Deixa passar. Brincadeira, viu, flamenguista? Tem um flamenguista aqui na frente, né? Mas ganhou muita coisa esse ano, né? Tá bom já, né? Tá bom. Também não dá para ganhar tudo, né? Eu não falo nada com o meu time, ó, tá ruim. Mas enfim, Natã estava lá, ai meu Deus, eu investi anos nesse projeto. Eu formei Saul como meu filho, padre. Eu não merecia isso. Sabe o que Deus disse para Natã? Até quando você vai ficar chorando por Saul? Levanta, enche o teu chifre de óleo e vai a Belém, que eu vou te mostrar um novo rei que você vai ungir. Ou seja, Deus falou para ele, para de chorar pelo sonho que não deu certo, para de chorar pela porta que se fechou, e levanta agora e caminha, porque eu tenho um novo sonho para você. Eu tenho um novo rei para você ungir. E ele ungiu simplesmente Davi, que foi e é o maior rei de todos os tempos. Davi é citado em mais de 50 livros na Bíblia. Ele é o símbolo da monarquia, do reinado em Israel. Sabe? Mas Deus teve que dar um chacoalhão em Saul, em Natã, aliás. Para de chorar por Saul. Levanta. Filho, se Deus fechou uma porta na sua vida, não adianta você querer reabrir. Se fechou, fechou. E Deus só fecha uma porta quando Ele tem uma outra melhor para você. Mas se você ficar chorando pela porta que se fechou, talvez você chegou nesse ano de 2019, e eu respeito a tua dor, viu? Eu respeito o teu sofrimento. Talvez a porta que se fechou representa a morte de um ente querido, representa o emprego que você tinha e perdeu, representa talvez uma coisa que você queria muito e não aconteceu, representa um filho que te desapontou. Mas Deus disse para Natã, e eu estou dizendo para você, isso é uma ordem dele para nós. Deus disse, para de chorar. Até quando você vai chorar por Saul? Até quando? Levanta, enche o teu chifre de óleo. O que representa o chifre para um profeta? O chifre é o símbolo da missão do profeta. Porque com aquele chifre cheio de óleo, ele ia fazer a obra que Deus tinha confiado a ele. Ele ia ungir reis, ele ia abençoar pessoas. Era o símbolo da sua missão. Deus está dizendo para ele, olha, a sua missão não acabou. Até quando você vai chorar por Saul? Deus está dizendo hoje para você, filho, filha, para você, aqui e em casa, até quando você vai chorar por aquilo que não aconteceu? Até quando? Olha, eu contei esses dias em uma pregação que eu fazia, que uma das experiências mais fortes que eu já tive na minha vida como padre, por incrível que pareça, aconteceram em hospitais e em UTIs. Porque você vê os padres aqui pregando, você não imagina como é a vida da gente. Sobretudo quando eu morava em São Paulo, uma das coisas que padre mais faz, acaba fazendo muitas vezes, é ir em hospital. Eu estive agora no Paraná visitando a minha família, inclusive um abraço aos meus familiares lá no Paraná, e fui visitar um funcionário do meu pai, muito querido, muito amigo, que está tratando um câncer. Fui no hospital do câncer,
Padre vai muito nos hospitais, nos velórios, né? A gente lida com isso todo dia. E uma das experiências mais fortes que eu vivi, gente, eu tinha 1 ano e meio de padre em São Paulo, foi quando eu fui à UTI, dar a bênção numa pessoa que estava em fase terminal, e logo depois, uma moça que era filha dessa mulher falou: padre, já que o senhor está aqui, né? A gente vai, como dizia o padre Léo, com essa coleirinha de padre aqui, né? As pessoas já veem e falam: padre, vem cá dar uma bênção na minha mãe. Padre, vem ver fulano. E eu cheguei para dar uma bênção nessa mulher, para dar um unção dos enfermos, na verdade, né? O sacramento. E ela falou: padre, pediu para a filha sair, né? Quando ela pediu para a filha sair, eu entendi que ela queria se confessar ou dizer alguma coisa. Sabe o que essa mulher me disse? Ela tinha ali os quase 90 anos, estava morrendo com câncer. Eu sabia que ela ia morrer. Ela sabia que ela ia morrer. Sabe o que ela me disse? Padre, em outras palavras, eu vou traduzir do meu jeito, né? Eu passei a vida inteira, ela me disse, esperando o meu marido perfeito, que o meu marido fosse o marido ideal. Passei a vida inteira esperando que os meus filhos fossem os filhos ideais. Passei a vida inteira esperando que eu tivesse mais dinheiro, que eu tivesse mais bonita, que eu tivesse mais isso. Padre, eu passei a vida inteira esperando a família ideal e a vida ideal. Padre, a família ideal e a vida ideal nunca chegaram. Eu não amei a família real, porque eu estava esperando a família ideal. Eu não vivi a vida que eu tinha, porque eu estava esperando uma vida que não era minha. Padre, a minha vida passou, eu sei que eu vou morrer, e eu não tenho tempo mais de voltar, e eu estou muito triste por causa disso. Se coloca no meu lugar. O que o padre vai dizer numa hora dessa? Por isso que eu peço para você, reze por nós. Gente, que triste, mas ao mesmo tempo foi uma das maiores lições que eu recebi na minha vida como padre. Presta atenção. Ela disse: padre, eu passei a vida inteira esperando o marido ideal. O marido ideal não chegou e eu não amei o marido real. O filho ideal não chegou e eu não amei o filho real. Ela passou a vida inteira brigando com a vida que ela tinha, porque a vida que ela tinha não era a vida que ela queria. Só que a vida que ela queria era a vida ideal, que só estava na ideia. E a vida que ela tinha era a vida real, era a vida verdadeira. A vida real passou, a ideal não chegou, e agora era o momento dela se despedir desse mundo. Eu fiz uma oração por ela, abençoei, e depois de poucas horas ela faleceu. Mas olha, com certeza essa mulher caiu em si antes de falecer, sabe? Pelo menos ela conseguiu ali se emendar, mas eu não desejo isso para você, filho, filha. Olha, você que está em casa acompanhando o padre, a tua vida está passando agora. Para de esperar o marido ideal, a vida ideal, a família ideal. Ama a vida que você tem hoje. A família, o marido, os filhos que você tem hoje, porque eles são os reais, são os únicos. E a vida está passando. Saiba disso. A vida está passando. Você pode estar dizendo: padre, é que você não conhece aquela coisa que está lá em casa, padre. Meu Deus do céu, padre. O Tião, padre, a única coisa que cresce nele é os defeitos e a barriga. Padre do céu. E além de tudo ele põe defeito na minha comida, não lava a louça. Tem gente que além de não lavar a louça, sempre faz a louça aumentar, né? Bebe um copo, deixa lá. E às vezes, claro que não tem nenhum marido assim aqui. Esse aqui mesmo, aquele marido ali que eu estou vendo, ó, a mulher falou que ele lava o banheiro todo dia cedo para ela. Deixa eu tomar água, que eu engasguei aqui. Sei. Mas ó, veja bem, essa reflexão. Dou um pouco de água Canção Nova aqui. Como diz o sapo, mata a sede e lava a alma. Essa reflexão cabe muito bem para esse momento do ano. Para qualquer momento, claro, mas sobretudo para esse. Talvez você está como Natan, como essa mulher, chorando. Ai, padre, mas não era esse casamento que eu queria, mas é esse casamento que você tem. O que você vai fazer com ele? O que você vai fazer? Padre, não era esse corpo que eu queria. Deixa de ser besta. Seja feliz por estar vivo e respirando. E come menos se você quer emagrecer. Pelo amor de Deus. Come menos, mas para de reclamar. Sabe, como a gente tem uma facilidade de botar defeito em tudo. Sabe, mais uma vez eu digo, talvez o casamento que você tenha não é o casamento que você queria, mas é o casamento que você tem. Luta por ele, luta pela vida que você tem. Talvez você esteja me acompanhando agora com câncer no hospital, ou numa cadeia. Essa é a vida que você tem. Luta com as armas que você tem. Deus está dizendo para você, como disse para Natan: até quando você vai ficar chorando pelo que não deu certo? Filho,
Talvez você tenha muitas cicatrizes, sim. Você viveu perdas, traições, sofrimentos. Você esperou coisas que não aconteceram. Mas você só se tornou a pessoa que você é, forte e sábia em muitas áreas, por causa desses sofrimentos que você viveu. Então, ao invés de ficar reclamando por esses sofrimentos, agradece a Deus por eles terem estado na tua vida, porque eles te fizeram uma pessoa mais forte, uma pessoa mais apta a vencer, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais humilde, mais modesta. Sabe? E bota isso na tua cabeça. Se uma porta se fechou, se Deus permitiu, é porque Ele tem uma porta melhor. Mas, mais uma vez eu repito, Deus só abre portas novas quando nós abrimos as portas, quando nós fechamos, aliás, as portas velhas. Agora você vai dizer para quem está, não fica me olhando com essa cara assim de assustado, não, tá? Eu só estou aqui para te fazer pensar. Agora você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer para ele o que Deus disse para Natan. Você vai dizer assim: até quando você vai ficar chorando por Saul? Diga para essa pessoa. Agora você vai dar essa ordem para essa pessoa: enche o seu chifre de óleo. Diga para essa pessoa. E vai sonhar o novo sonho que Deus tem para você. Olha só. Gente, eu digo uma coisa para você. Para entrar nesse novo ano, como dizia Santo Agostinho, eu gosto tanto de uma frase de Santo Agostinho que diz assim: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que nela Deus escreva o que Ele quiser. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que Ele quiser. O que Deus quiser. Veja bem. Você é convidado já, faltando 3 dias e meio, 4 dias que seja para o ano novo, você é convidado hoje a se decidir a dar um beijo de adeus, como Noemi deu em Orfa, e dizer: fica, o que precisa ficar. A reclamação, medo, vitimismo, culpa. Ai, Padre, eu sou muito pecador. Deus te perdoa, o sangue de Jesus te lava. Ai, Padre, eu estou triste. Luta contra essa tristeza dia a dia. E se essa é a tua realidade, viva nela. Ai, Padre, eu não queria estar com essa depressão. Eu tenho acompanhado muita gente com depressão. E a pior coisa para quem está em depressão é não aceitar e ficar lutando. Eu não devia estar com esse pensamento. Mas você está, minha filha. O que vai fazer? Vai explodir a cabeça? Não faça isso em nome de Jesus. Padre, eu não devia estar assim. Mas você está assim. E daí? Luta com as armas que você tem, mas não desanima. Sabe? É hora de dar um beijo de adeus. Na culpa, no ressentimento. Você não pode entrar no ano de 2020 portando no teu coração essa mágoa antiga. É hora de deixar no ano de 2019, dar um beijo de adeus como Noemi, na tristeza, na baixa autoestima, na necessidade de aprovação dos outros. A liberdade começa quando a necessidade de agradar os outros termina. De querer agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Você não vai ter a aprovação de todo mundo. Nem todo mundo vai entender você, tá? Ai, Padre, mas não devia ser assim. Mas é. Levanta, enche o teu chifre de óleo e vai cumprir a missão que Deus tem para você. Confiança. Assina essa folha em branco no começo desse ano, como disse Santo Agostinho, e deixa Deus escrever. Mas você precisa dar um beijo de adeus. E eu gostei tanto dessa imagem, né? Porque quando a gente fala de se desprender do passado, geralmente qual as imagens que o pregador usa? Passa um facão no que ficou para trás. Usa a marreta. Não, mas Noemi deu um beijo de adeus. Não é bonito? Ou seja, ela se despediu bem. Sabe? A gente tem que saber dizer adeus para as coisas. Talvez as coisas acabaram, mas continuam acontecendo dentro de você. A depressão, por exemplo, é um excesso de passado, né? As coisas já passaram, mas dentro de você elas ainda têm um impacto forte. É com a graça de Deus, é gradativamente. Talvez você não consiga dar o beijo final de adeus hoje. Mas dá o beijo que você consegue, nem que seja um beijinho. O beijo de cada dia vai levar a bitoca final. Usando a metáfora aqui de Noemi, né? Você vai conseguir. Mas é preciso deixar para trás. Você não pode entrar no ano de 2020 com as atitudes velhas. Dá um beijo de adeus. Como eu disse, a baixa estima, a mania de reclamar, de falar mal dos outros. Gente, se a gente soubesse quantas coisas ruins a reclamação atrai para a nossa vida.
Talvez até hoje você chegou no final do ano olhando só para o que foi ruim. Infelizmente, o que é ruim, isso a psicologia explica com maestria, parece que as coisas ruins ocupam 80% do nosso HD. O que é ruim tem um impacto maior no nosso consciente e inconsciente. Mas a gente precisa escolher olhar para o que é bom. Porque tem 80% aí de coisas que chocaram, que fizeram barulho, mas tem muito mais que 20% de coisas boas, né? A gente precisa escolher se libertar do vitimismo. Eu gosto tanto daquela passagem de São Paulo aos Filipenses, na qual ele diz o seguinte: olha, me desprendendo do que fica para trás, eu me lanço para frente. E se desprender não quer dizer, por exemplo, você simplesmente esquecer, viu? Dar um beijo, para dar um beijo de adeus, veja bem, o beijo, como eu disse, evoca carinho, evoca amizade, evoca um bom relacionamento. Você, muitas vezes, para dar o beijo final de adeus, você vai precisar mexer em algumas coisas dentro de você. Deixar Deus curar as feridas, o sentimento de tristeza, de incapacidade. Por exemplo, dentro de todo adulto difícil, tem uma criança ferida. Dentro de todo adulto problemático, tem uma criança ferida. Um adulto temperamental demais, um adulto confuso, que faz confusão onde vai. Talvez para dar o beijo de adeus nessa criança ferida, você precisa curar ela primeiro, né? Você precisa permitir Deus curar essa criança ferida dentro de você. Essa criança egoísta, essa criança que quer sempre atenção, essa criança que se sentiu traída, abandonada, rejeitada no passado, e por isso hoje dentro de você continua reclamando atenção. Mas é preciso começar a dar o beijo de adeus. Sabe que uma das imagens do Espírito Santo na Bíblia, na tradição cristã, aliás, é que o Espírito Santo é o beijo de Deus. Que coisa mais linda, né? Uma das imagens na tradição cristã, sobretudo no período patrístico, alguns autores do período patrístico, dos 8 primeiros séculos ali do cristianismo, diziam que o Espírito Santo é o beijo do Pai e do Filho na humanidade. Que coisa linda, não é verdade? Talvez para você conseguir dar o beijo de adeus só pela ação do Espírito Santo, porque sozinho está difícil, padre. Quando eu olho, padre, eu tenho que dar um beijo nos monstros, nos elefantes, padre, que está dentro de mim, nos elefantes da minha vida. Mas Deus hoje está nos dando uma ordem. É preciso dar o beijo de adeus e ir para frente. É preciso deixar no passado o que pertence ao passado, sabe? É preciso deixar no passado o que pertence ao passado. E olha só, para fazer isso, a gente precisa, em primeiro lugar, entender que Deus é o Senhor do tempo. Você sabia que isso nos dá uma tranquilidade muito grande? Deus é o Senhor do tempo. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, com o qual o Novo Testamento foi escrito, e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Deus é o meio, o começo, o fim, o tudo. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do seu passado, Ele é o Senhor do seu presente, Ele é o Senhor do seu futuro. Ele é o Senhor de tudo que acontece. Por isso hoje Ele te pede, me entrega. Entrega a dor do ontem, entrega o projeto do amanhã, entrega a luta do hoje. Eu estou com você. Eu posso te curar, eu posso te levantar. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Eu deixei um espaço grande para a gente rezar junto, porque já no começo desse acampamento, eu penso que um momento de oração vai ser muito importante. Porque tem coisas que só Deus, gente, vai conseguir tocar dentro de mim e dentro de você, sabe? Tem áreas que só o Espírito Santo, o beijo de Deus, vai conseguir transformar dentro de nós. Põe a mão no teu coração por um momento. Você aqui, você em casa. Isso. Respira fundo. Você aqui, você também em casa. Diante de tudo isso que o Padre trouxe, vai respirando, vai se conectando com você mesmo, com Deus. Olha só, quais são as coisas, filho, filha, aqui em casa, nas quais você precisa dar um beijo de adeus? E veja bem a palavra, mais uma vez o Padre diz, é beijo, não é chute de adeus, não é soco de adeus.
Não é pancada dia a Deus, é beijo. E beijo evoca paz, evoca uma atitude ordeira para a situação, né? Pensa nisso. Ouvindo aqui os acordes dessa canção, eu vou te dar alguns segundos para você pensar. O Espírito Santo já está falando com você. Aqui e em casa. Talvez você está bebendo demais. Você está usando droga. Você está no adultério. Deus não quer isso para a sua vida. Não é o que Ele planejou para você. Talvez sua vida tenha sido uma mentira, filho ou filha. Talvez você ainda está magoado. Você ainda está apegado à dor de ter perdido o teu filho. O Senhor respeita você. Eu também. Mas é hora de ir para frente. Respira fundo. Com a mão no teu coração, você vai num primeiro momento rezar com o Padre. E depois nós vamos cantar juntos, vamos viver um momento forte. Me vinha ao coração de ter um momento forte de oração já no começo do encontro. Claro, nós rezamos antes, mas nós não tínhamos essa direção da palavra. Reze comigo, Espírito Santo. Mais forte, Espírito Santo. Eu te entrego nesse momento. Toda a minha história. Todas as experiências que eu vivi neste ano. Todas as experiências que eu vivi neste ano. Minhas dores. Minhas cicatrizes. Meus medos. Minhas derrotas. Eu te entrego, Espírito Santo. Os relacionamentos que não deram certo. Os sonhos que foram sepultados. As memórias dolorosas, as noites escuras, as enfermidades, as feridas, as palavras duras que me machucaram. Eu te entrego, Espírito Santo, todas as perdas, todos os medos. Talvez, Espírito Santo, eu tenha sido traído nesse ano. Talvez, Espírito Santo, pessoas não acreditaram em mim. Pessoas me humilharam. Talvez eu perdi coisas, pessoas, mas eu te entrego tudo isso. E eu te peço, Espírito Santo, vem sobre mim agora com poder. Batiza-me. Cura-me. Enche-me de esperança. Capacita-me a dar o beijo de adeus. Como Noemi. Deixar as coisas passarem. Cura, Espírito Santo. Tudo que está em desordem dentro de mim. Talvez a minha autoestima esteja tão abalada. Talvez a tristeza me corroendo. Maus pensamentos, desânimo, ansiedade. Vem, Espírito Santo. Coloca as coisas em ordem dentro de mim. Vem, Espírito Santo. Age na minha mente. Liberta-me das ilusões. Talvez eu fiquei esperando as coisas perfeitas, as pessoas perfeitas, e eu vivi na revolta, sem aceitar minha realidade. Mesmo que a minha vida não seja ideal, não seja o que eu quero, eu a aceito, Espírito Santo. Ela é a minha vida, a única que eu tenho.
Eu aceito a minha família. É a única família que eu tenho. Vem, Espírito Santo. Eu quero dar esse beijo de adeus. Eu quero deixar as coisas passarem. Eu quero fechar as portas que eu preciso fechar. Eu quero abrir as portas que eu preciso abrir. E eu sei que tudo começa na minha mente. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente. Liberta as cadeias da amargura na minha mente, da derrota, do pessimismo, da negatividade. Liberta minha mente, Espírito Santo, dos pensamentos de morte, de derrota, dos pensamentos que me desviam da fé. Liberta minha mente, Espírito Santo, de uma mentalidade contrária ao Evangelho. Lava a minha mente, lava o meu pensar, cura as minhas lembranças. Eu me abro, eu preciso. Vem, Espírito Santo. Eu quero dar o beijo de adeus. Eu quero encher o meu chifre de óleo para ir sonhar o novo sonho que Deus tem para mim. Eu profetizo que o meu 2020 será uma bênção, será o melhor ano da minha vida, um ano de realizações, de intimidade com Deus, de surpresas de Deus, de vitórias, de bênção. Eu consagro o meu 2020 a Ti, Espírito Santo. Eu consagro o meu 2020 a Ti, Virgem Maria. Jesus, seja o Senhor do meu 2020. E nesse momento, em Teu nome, Jesus, eu renuncio, eu dou o beijo de adeus para os meus vícios, pecados, culpa, tristeza, a tudo que me prende, a feridas do passado. Eu renuncio tudo isso, em Teu nome, Jesus. Eu dou o beijo de adeus e Te peço, Espírito Santo, enche a minha alma, enche o meu coração. Eu sei que a noite, a tristeza, a angústia, muitas vezes me visitaram neste ano, mas elas não tiveram a última palavra. A última palavra é de Deus. Me vem ao coração de conduzir uma dinâmica tão simples, mas tão eficaz. Nós vamos ficar agora de 2 em 2. Você vai ficar de frente com a pessoa que está do seu lado, talvez até o seu marido, seu amigo, seu pai, seu irmão. Já vi que tem muita gente suando pelo olho por aqui, né? Isso é o Espírito Santo que já está trabalhando. E veja bem, é tão bonita essa dinâmica. Eu me recordo num acampamento de Ano Novo que eu passei aqui, quando eu era nem vocacionado da Canção Nova ainda. Foi uma experiência tão linda. Deus quer usar do outro para tocar você. Então, no primeiro momento, você da esquerda vai respeitosamente colocar a mão no ombro da pessoa que está à sua direita. Coloque a mão no ombro, isso. Sim, pode colocar a mão sobre o ombro. E você que está à direita vai receber a oração. Um reza primeiro e o outro depois vai rezar. Primeiro quem está à esquerda vai colocar a mão no ombro de quem está à direita. Não quem está à direita colocar a mão no ombro. Só quem está à esquerda, você vai estar à direita receber essa oração. Quem está à esquerda coloca a mão no ombro dessa pessoa e você vai rezar por essa pessoa. Tá certo? Com as suas palavras agora, você vai pedir a Jesus
que venha tocar essa pessoa, curar essa pessoa profundamente. No primeiro momento você vai rezar com o padre. Depois, você com as suas palavras vai rezar por essa pessoa, porque Deus quer usar de você. Você não sabe o que essa pessoa traz na bagagem dos seus afetos, das suas emoções, da sua alma. Você não sabe o que ela viveu, mas Deus sabe. Então agora reze comigo, só você da esquerda. Senhor Jesus, eu te entrego esse meu irmão e peço a tua cura profunda. Peço que o Senhor o liberte de todo o mal, em teu nome, Jesus. Liberta-o de tudo que o amarra, de tudo que o prende, das memórias negativas. Em teu nome, Jesus, eu invoco todas as bênçãos do céu sobre esse meu irmão. E com as suas palavras, reze por essa pessoa agora. Não fique em silêncio. Abra sua boca e vá pedindo. Jesus, derrama o teu espírito. Jesus, abençoa. Jesus, cura. Vai rezando porque Deus quer usar de você. Solta a tua voz. Vai rezando. Peça do fundo da alma por essa pessoa. Reze. Agora você que recebeu a oração, você vai rezar pela pessoa que rezou por você. Isso, quem estava à esquerda agora vai receber a oração. E quem estava à direita vai rezar. Agora você que estava à direita, impõe a mão sobre o ombro dessa pessoa. E você vai rezar agora. Solta a tua voz com as tuas palavras. Vai rezando por essa pessoa. Sem medo, solta a voz. Deus quer usar de você. Vá proferindo bênçãos. Vá profetizando coisas boas. Vá rezando, solta a voz. O padre vai dar uns minutinhos para você rezar por essa pessoa. Reze sem medo. Reze. Peça ao Senhor que abençoe. Solta a tua voz, abre a tua boca e vai dizendo. Se você não sabe o que dizer, vai dizendo só: vem Espírito Santo sobre essa pessoa. Vem Espírito Santo curar. Vem Espírito Santo libertar. É tão bom a gente começar já a primeira pregação desse ano novo, encerrando assim, rezando, pedindo a Deus que nos capacite a dar o beijo de adeus. Às vezes por você mesmo você não vai conseguir, como Noemi dá o beijo de adeus. Mas, impulsionado pelo Espírito, você é capaz, sim. Isso. Dá um abraço nessa pessoa agora. Dá um abraço nessa pessoa. Mas o abraço, não qualquer abraço, o abraço de Noemi. De alguém reconciliada com a própria história. No fundo, Noemi era alguém reconciliada com a própria história, que soube fechar uma porta e deixar Deus abrir outra. Abraça essa pessoa. Isso. Que ninguém fique sem um abraço, viu? Que coisa boa, né, gente? Como é bom sentir isso. Agora com a mão no teu coração, fecha os seus olhos um momentinho. Isso. Fecha os seus olhos. Você aqui, você em casa. A gente termina esse ano, começa o próximo, né, 2020, na certeza, com a certeza, de que com Deus nós somos mais que vencedores. E ainda que venham lutas, eu disse das cicatrizes, você talvez chegou aqui com cicatrizes.
Mas elas são sinais de que você é um combatente. Elas são sinais de que você é um guerreiro, uma guerreira. Você é aqui, você em casa. Mão no teu coração, respira fundo. Por mais que falem que tu não vais conseguir, por mais que digam que tu não és capaz, confia em Deus e assume sua promessa, que Ele vai te levantar. Por mais que a noite demore a passar, e a angústia e a dor prostrem teu coração, espera em Deus, siga em frente. A tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa. O choro pode durar, uma vez mais esse refrão. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Levanta os braços. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz, a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa. Existe um Deus que nunca te e nunca me abandonará. Cante. E nunca me abandonará, nunca me abandonará, nunca me abandonará, nunca me abandonará, e nunca me abandonará, nunca me abandonará, nunca me abandonará, nunca me abandonará, nunca me abandonará. E nunca me abandonará, nunca me abandonará. Cante. Nunca me abandonará, e nunca me abandonará, nunca me abandonará, nunca me abandonará, nunca me abandonará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho, filha, tua mente, teu coração, tua família, tua alma, tua mente, sobre as pessoas que você traz no coração nesse momento, os impossíveis talvez. Que desça sobre essas realidades nas quais você decidiu dar um beijo de adeus, para que você de fato vá para frente. Eu corto tudo isso no nome do Senhor Jesus.
que desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, que nunca nos abandona. Pode ser mais forte. E se decida, ó, faz até o gesto assim, ó. Dá um beijo para cima, é o beijo de adeus, ó. Como Noemi. Ó, deixa no passado, dá o beijo de adeus e vá para frente. Amém? Nunca me abandonará. Mais uma vez eu quero ouvir você cantando na primeira pessoa. E nunca me abandonará. E nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Nunca me abandonará. E nunca me